O sonho parecia gigante. Parecia que nada poderia tocar o bolsonarismo, o mito estava no auge. Ele surgiu como a solução definitiva, moralista, incorruptível e dono da verdade absoluta. A plateia aplaudia cada gesto, cada frase, como se fosse lei sagrada. Mas mito não come sozinho, depende de seguidores cegos, narrativa perfeita e medo generalizado. E tudo parecia invencível, até que fissuras começaram a aparecer no movimento. Redes sociais eram trunfo, memes eram armas, mas ninguém contava com a realidade. O Brasil inteiro parecia hipnotizado, ninguém questionava, ninguém duvidava do poder do mito. O moralismo funcionava como maquiagem, cada ataque respondido com slogans e aplausos automáticos. O mito parecia imbatível, mas humanos erram, desabam e deixam rastros inevitáveis. A imagem de força era tão grande que ninguém via os problemas internos e as contradições. As redes viralizavam cada palavra, cada vídeo compartilhado como se fosse lei. O país parecia obedecer, a sensação era de invencibilidade, mas mito não segura tudo sozinho. O líder gritou, mobilizou e criou aura de imortalidade política, mas isso é frágil. Cada discurso forte era amplificado, cada crítica ignorada ou silenciada. Mas a perfeição não existe, e o mito começou a mostrar sinais de desgaste. Apoiadores cegos começaram a notar incoerências pequenas, mas suficientes para inquietar. As redes sociais, antes blindagem, agora começavam a ecoar piadas e críticas ácidas. O mito se torna humano, humano demais, e a blindagem moral começa a rachar. O desgaste é lento, mas constante, e cada falha vira evidência de fragilidade. O auge mostra que poder sem conteúdo real é apenas aparência, e a aparência cai rápido. Rachas internos surgem, aliados desaparecem, cada grupo tentando sobreviver isolado. A popularidade antissólida começa a oscilar, pequenas falhas ampliadas viralizem. Investigação após investigação corrói a narrativa oficial, cada detalhe é usado contra o mito. Memes e ironia se espalham. O público percebe que a força absoluta não existe. O mito começa a reagir, mas respostas são insuficientes, nada convence como antes. Lives improvisadas, declarações no quintal, gritos pro vento, nada funciona. O movimento que parecia ajustado se fragmenta, aliados brigando entre si, confusão visível. Cada tentativa de justificar falhas anteriores só aumenta a percepção de fraqueza. O mito que prometia tudo agora luta para manter seguidores, mas o público já questiona. O sonho de poder absoluto encontra a realidade, e a realidade é ácida e implacável. Novas narrativas surgem, slogans reciclados, hashtags de efeito, mas ninguém compra a ilusão. O desespero se mostra, a comunicação perde ritmo e a audiência percebe a fragilidade. Os aliados se dividem, opiniões conflitantes, seguidores confusos, o mito perde controle real. As redes sociais, que antes eram trunfo, agora são palco de críticas e piadas constantes. O mito tenta se reinventar, mas cada passo é vigiado, cada palavra pesada, cada gesto interpretado. A aura de invencibilidade se desfaz, substituída por confusão, erros e incoerências visíveis. Cada live improvisada mostra nervosismo, tentativa de engajar, mas sem convicção real. A extrema-direita perde narrativa central, dispersa apoiadores e cria espaço para a oposição refletir. O mito é humano demais, e humanos cometem erros que seguidores não esquecem. O público agora analisa, questiona e ironiza, o efeito é irreversível. Quem dizia que nada abalava hoje recorre a hashtags vazias e lives no quintal. O mito que prometia tudo agora grita pro vento, sem eco real, apenas ilusão. O movimento, que parecia monolítico, agora se fragmenta, pequenos grupos brigando entre si. As falas de autoridade se transformam em frases decoradas, sem substância, sem impacto real. Cada tentativa de defender o indefensável só reforça a percepção de fragilidade. O mito que era símbolo de força agora é exemplo de vaidade e vulnerabilidade. O público percebe o contraste entre discurso e realidade, e isso gera ironia natural. A queda do mito não é só política, é comportamental, social e simbólica. A extrema-direita parece perdida, sem líder forte, sem narrativa convincente. O que restou é uma sombra do que parecia gigante e imbatível. Seguidores continuam leais, não por convicção, mas por hábito, medo ou falta de reflexão.
O ciclo político mostra que força sem verdade é efêmera e seguidores sem análise são frágeis. Narrativas que funcionam apenas no discurso não resistem à realidade e a realidade é implacável. O mito se tornou símbolo de que imagem vale mais que conteúdo, gritos valem mais que soluções. Cada queda, cada falha, cada contradição serve como alerta para movimentos futuros. O mito cai, o movimento se perde, e quem observa entende que poder absoluto é ilusão. O fenômeno político mostra padrões, comportamentos e erros que se repetem na história. Quem ignora sinais de fragilidade cedo ou tarde encontra resultados óbvios. A análise mostra que liderança sem consistência, carisma sem conteúdo, dura pouco. E cada passo em falso é amplificado pelas redes, pelo público, pela história e pela ironia do tempo. Então me diga, isso é apenas um ciclo político ou o fim de uma era inteira? O mito caiu, aliados se dispersaram, seguidores acordaram e o movimento perdeu o controle real. Quem antes parecia intocável agora enfrenta a chacota e críticas ácidas se espalham. O que parecia inquebrável mostrou-se humano demais, cheio de falhas e contradições. O bolsonarismo está longe de ser o mesmo e a extrema-direita busca direção sem sucesso. A história mostra, poder baseado em imagem, medo e vaidade não dura, e essa regra não falha. O povo percebeu a diferença entre discurso e realidade, e a ironia não perdoa. O mito caiu, a narrativa se perdeu, e a lição fica clara, nada é eterno quando falta substância. O que resta é observar, analisar e aprender com erros do passado e do presente. O ciclo político é claro, a extrema-direita está em fase de reflexão forçada e o futuro é incerto. Rachas internos se aprofundam, cada grupo tentando impor narrativa própria, sem coordenação nenhuma. O mito, que antes unia, agora é fonte de conflito entre aliados, disputas de ego e poder. Conselheiros se desentendem, discursos se contradizem e o público percebe a incoerência. O que era uma liderança forte se transforma em caos, mas poucos falam isso abertamente. O mito tenta manter imagem de controle, mas sinais de fraqueza já são evidentes. A extrema-direita, que parecia sólida, agora é coleção de pequenos feudos brigando por atenção. Seguidores mais atentos começam a questionar cada palavra, cada gesto, cada promessa. E a imagem de invencibilidade se dissolve diante de erros repetidos e discursos confusos. A cada escândalo, a cada declaração mal calculada, o mito perde mais credibilidade. O movimento que parecia blindado se mostra vulnerável, humano demais para o mito. O mito recorre a lives improvisadas, hashtags vazias, tentativas de viralizar sem conteúdo. Gritos pro vento, vídeos no quintal, tudo para mostrar que ainda há força, mas não convence ninguém. Cada post é monitorado, cada comentário viraliza, mas não como antes, agora é crítica pura. Tentativas de reagir mostram nervosismo e o público percebe a diferença entre discurso e realidade. O mito recorre a frases prontas, mas elas soam mecânicas, sem impacto real, só repetição. A extrema-direita tenta reorganizar a narrativa, mas a base já está confusa, dividida, sem foco. O público que antes apoiava agora ironiza, compartilha memes e questiona a credibilidade. O mito humano demais falha onde antes parecia intocável, a imagem já não protege. O movimento perde consistência. Cada ação é isolada, cada decisão é criticada e interpretada. E cada tentativa de manter seguidores só evidencia que nada funciona sem substância real. O que vemos é mais que política, é comportamento coletivo, reação a mito e perda de confiança. Seguidores que antes eram fiéis agora questionam, duvidam, se afastam e isso dói internamente. O mito, que antes era símbolo de força, agora é lembrado por erros, falhas e incoerências. O público percebe que liderança baseada em imagem e medo é frágil, passageira e falha. O bolsonarismo é humano demais para mito, e isso se traduz em perda de controle. Cada escândalo, cada falha, cada declaração absurda reforça o ceticismo do público. O que parecia sólido agora é frágil, e seguidores aprendem a separar discurso de realidade. O mito cai, mas a lição fica clara. Poder sem consistência é efêmero e se autodestrói. O movimento, fragmentado, busca narrativa, mas já não consegue centralizar atenção ou confiança. A extrema-direita perde controle, o mito humano demais expõe vulnerabilidades que ninguém ignorará. Então a pergunta final:
Isso é apenas um ciclo político ou estamos vendo o fim de uma era inteira? O mito caiu, aliados se dispersaram, seguidores perceberam a realidade e o movimento perdeu o controle real. O que parecia inquebrável se mostrou humano demais, cheio de falhas e incoerências absurdas. O bolsonarismo está longe de ser o mesmo. A extrema-direita busca direção sem sucesso. O poder baseado em imagem e medo sempre é passageiro, e esse ciclo não é exceção. O público percebeu a diferença entre discurso e realidade, e a ironia é inevitável. O mito que parecia eterno caiu, e os seguidores tiveram que acordar para a realidade dura. A extrema-direita agora precisa se reinventar ou se fragmentará ainda mais, sem rumo definido. O mito humano demais expõe padrões de comportamento, fraquezas e limites de qualquer liderança. Fica a reflexão final: observar, analisar e aprender é a única forma de entender ciclos de poder e de mito político.